Exatamente. Senador João Dória, bom dia ao senhor. Como vai o senhor, João Dória? Datena, muito bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes em São Paulo e no Brasil. Vereador, eu não entendi uma frase atribuída ao senhor, não sei se foi o senhor que disse, mas eu acho que caiu muito mal, se foi o senhor que disse essa frase, que o pior já passou da pandemia. E aí lotaram as praias, lotaram as estradas, lotou o interior de São Paulo. Talvez o povo não entendeu bem que nós estamos ainda com a pandemia, que o risco existe, que os bares não podem ficar cheios, que tem que ter distanciamento social. Acho que é legal o senhor explicar essa frase, porque o pior não passou. A gente é o segundo país em número de casos de contaminados, de mortos, o estado onde nós temos mais problema no mundo. Então, acho que o pior não passou ainda. Acho que a frase não pegou bem se foi o senhor que disse. Eu não ouvi o senhor dizer. Me disseram, como já me disseram muita coisa que outros disseram e outros não disseram, nada melhor que falar diretamente com o senhor. Fica no disse e não disse, né, Datena? Olha, a circunstância é a seguinte, o pior só vai passar com a vacina, Datena. A você e aos seus ouvintes, o pior só vai passar depois que nós tivermos a vacina e a vacina aplicada na imunização de todos os brasileiros. Em São Paulo, tudo correndo bem nessa terceira fase da Coronavac, a terceira fase de testagem da vacina do Instituto Butantan e do Sinovac, o laboratório privado chinês. Nós teremos já as primeiras vacinas em condições de serem aplicadas já em dezembro. Evidentemente, tudo correndo bem nessa fase 3 de testagem e, na sequência, a aprovação da Anvisa. E a partir daí, a imunização dos brasileiros de São Paulo e dos outros brasileiros também de todo o país. Nós vamos precisar de 2, talvez 3 vacinas até para atender a demanda de mais de 200 milhões de brasileiros. E apenas e tão somente após a imunização da vacina é que nós vamos poder dizer definitivamente o pior já passou. Europeus, principalmente europeus na Espanha e na França, já falam em probabilidade de fechamento de determinadas regiões dos seus estados, que são muito menores. O país, às vezes, é quase do tamanho do estado de São Paulo, né? Nós temos aqui 44 milhões de habitantes ou coisa assim. Então, é quase que o tamanho desses países. Mas já falam em fechamento em alguns casos. Em São Paulo existe possibilidade de retroação em algumas medidas que foram liberadas na flexibilização ou não? Já houve, Datena. O Plano São Paulo estabelece claramente isso. É um plano flexível que pode avançar, estabilizar ou recuar. Esta semana, especificamente, nós anunciamos que não houve mudanças no mapa. 16 regiões permanecem na fase amarela, incluindo a capital de São Paulo. Mas já tivemos mudanças de regiões do estado que estavam na faixa laranja e retrocederam para a faixa vermelha, mais restritiva, e regiões que estavam na faixa amarela e voltaram para a faixa laranja, mais restritiva do que a faixa amarela. Portanto, o Plano de São Paulo, por isso ele é bem sucedido e respeitado pelas autoridades médicas, pelos profissionais da medicina e da saúde, porque ele evolui à medida em que as circunstâncias permitem e regridem quando as circunstâncias determinam, Datena. Em relação às praias, que ficaram mais lotadas do que deveriam ficar. Aliás, ontem eu já pedi desculpas à tarde no Brasil Urgente, porque me passaram uma foto aqui e que disseram que era da Praia Grande, só que era de Copacabana, um pequeno erro geográfico de alguns quilômetros, mais ou menos 1.000 quilômetros de erro geográfico. Eu disse, Praia Grande, olha o que tem de gente. Não tinha aquele tanto que tinha lá em Copacabana, sem máscara, em uma cidade que está em ascensão. O Rio de Janeiro é uma cidade que está aí com ascensão de casos. Tá? É verdade. É uma das 3 cidades com ascensão de casos e de repente no Rio de Janeiro estava uma barbaridade, gente sem máscara e tal. Aqui não tinha tanta gente, mas tinha muita gente, mais do que ele via na praia. Isso fica na mão dos prefeitos voltar com barreira sanitária ou coisa parecida, ou o Estado tem a sua influência também, governador? A resposta é sim, Datena. Compete às prefeituras locais as decisões relativas a parques, praças, praias, calçadões. É uma determinação municipal, compete a cada prefeito.
De fato, no Rio de Janeiro, você tem razão. Foi triste aquela imagem de praias do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana, lotada de pessoas, mas lotada, de uma maneira triste, inclusive, porque nós estamos diante de uma pandemia, as pessoas continuam sendo infectadas, as pessoas continuam morrendo. Nós temos uma situação de letalidade ainda alta no Brasil. 121 mil brasileiros perderam a vida, Datena. Não é hora de ir para a praia, de tomar sol, de celebrar, de festejar, de tomar cerveja, confraternizando com os seus amigos. Haverá esse momento. Todos gostam disso. Todos gostam de confraternizar, abraçar, estarem juntos, mas agora não é o momento, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, em qualquer lugar. Nós orientamos ontem os prefeitos aqui de todo o litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, que avaliassem procedimentos restritivos de acesso às praias, como forma de orientar a população. E o Estado estará à disposição para ajudá-los, mas a decisão cabe a eles. Agora, a melhor decisão é de cada cidadão, Datena. Cada pessoa tem que respeitar a sua própria vida. Você não pode viver num estado policialesco onde o prefeito tem que ficar, enfim, de braço aberto com uma centena de pessoas dizendo, olha, não frequentem a praia, não se aglomerem, coloque a sua máscara, respeite o distanciamento social. É preciso ter consciência. Cada cidadão, Datena, precisa ter consciência da sua própria vida. Se ele não proteger a sua vida, ele corre risco de vida. Ele poderá morrer. E contaminar também seus familiares, seus amigos, seus vizinhos ou pessoas que ele encontrar ao longo do dia ou ao longo dos seus deslocamentos, se ele não estiver usando máscara, se ele não obedecer o distanciamento de 1,5 metro entre outras pessoas, se ele não usar frequentemente álcool gel para limpar as suas mãos e outros procedimentos de higiene pessoal. É preciso que as pessoas tenham consciência, Datena. Você pode nos ajudar, dada a grande audiência que você tem, tanto no rádio quanto na televisão. Eu falo isso, só não espere a autoridade falar. Álcool em gel toda hora, lave as mãos toda hora, distanciamento social. E máscara. Tenha distanciamento social e principalmente a bendita máscara tem que ser usada. Uma diferença que nós temos daqui, depois só mais uma pergunta. Eu estou achando estranho que não acendeu o alerta vermelho ainda. Eu acho que a Letícia não deve estar aí hoje. Ela está aqui na minha frente, Datena. Então eu vou fazer só mais uma pergunta, depois mais uma e vou encerrar. Não precisa acender o alerta vermelho. Tá bom. Mas, por exemplo, eu perguntei, eu estava com os dois correspondentes ao vivo, um de Londres e um de Nova York. E lá o cara em Londres dizendo que o Felipe, dizendo o seguinte, olha, aqui o negócio está ruim, a França tem muitos casos, aliás, morreram acho que 24 pessoas de ontem para hoje na França, se não me falha a memória, 24 pessoas que já acendem o alarme francês lá. Na Espanha também não está diferente. Eu falei, cara, aí entra o Barão de Nova York. Falou, quantos morreram aí em Nova York, que já foi o epicentro da doença? Na cidade, né? Porque o estado foi também o epicentro da doença, mas na cidade. Falou 4 casos, Datena. Eu falei, sim, mas aí reabriu também, que diferença tem? Ele falou que uma das principais referências é que os bares e restaurantes abriram, mas só a parte externa. A parte interna não funciona. A gente poderia progredir para isso se houvesse um retrocesso em relação à pandemia aqui em São Paulo? Cada região, cada cidade tem uma circunstância, porque depende principalmente do comportamento das pessoas, Datena. De novo, a situação do comportamento. É a capacidade de cada pessoa de respeitar a sua própria vida. Não temos esse hábito, né? Infelizmente, não. Você, aliás, tem reproduzido, inclusive, imagens. Ontem eu vi parte do programa, não vi todo, mas parte eu vi, e você se exaltou e com razão. Aquelas imagens, não importa se eram do Rio de Janeiro, de onde for, é Brasil. Nós temos que ser solidários com o Brasil, independentemente, você e eu estamos aqui em São Paulo. Nós temos que ter, e você tem tido, solidariedade com todos os brasileiros. Mas cenas como aquela, ou imagens de pessoas em volta de bares, sem máscara, todo mundo bebendo, com proximidade, não pode. É preciso ter consciência. As pessoas têm que ter... Você não pode ter um Estado vigilante. Você não pode colocar exército, polícia em torno de bares e de praias, de todas as praias do Brasil, de todos os bares do Brasil e de todas as entradas de áreas públicas, para que as pessoas tenham consciência de que precisam usar máscara permanentemente,
tem que usar o álcool gel para limpar as suas mãos e tem que obedecer o distanciamento social. Eu volto a lembrar, o Brasil já acumulou 121.562 óbitos, 121 mil pessoas perderam a vida aqui no Brasil, quase 4 milhões de pessoas já foram infectadas. Provavelmente ao final dessa semana estaremos dobrando de 3.912.000, que é o número de hoje, para 4 milhões de pessoas infectadas. Vamos estar ultrapassando a casa de 130 mil óbitos. É preciso ter consciência. Cada pessoa, e principalmente os jovens, viu, Datena? Você fala muito para os jovens também. Eu tenho filhos jovens. Os jovens, eu sei, reconheço que estão, vamos dizer, muito sentidos, usando aí uma expressão suave, diante de 6 meses de confinamento e limitações. Mas eles precisam ter consciência de que nós desejamos que os jovens de hoje sejam os adultos de amanhã. Nós não queremos enterrar os nossos jovens nos próximos meses porque foram infectados e alguns deles, por circunstância, perderam as suas vidas. Então, repetir. E se você me permitir uma sugestão, eu vi você já falar 2 vezes sobre máscaras e até o uso de máscaras. Se em alguns momentos você puder até ter uma máscara ali do lado no seu balcão e colocar a máscara e dizer, olha, a máscara, ninguém fica mais feio, ninguém fica... Eu encerro o programa todo dia com máscara. Renovar essa informação como você já tem feito, porque a máscara hoje aliás, a Organização Mundial de Saúde, num boletim 3 semanas atrás, diz que hoje é um instrumento mais efetivo e eficiente no combate à contaminação do coronavírus, é a máscara. Até a chegada da vacina, nós temos que conviver com isso. Pode usar a máscara colorida, use a máscara... É uma coisa que os orientais sempre usaram para combater a pandemia de gripe. E essa é uma gripe que leva à morte, não é? Por enquanto leva à morte. Há anos a gente vê isso. A gente achava até engraçado, né? Não, achava engraçado. E não era para o cara não ser contaminado, era para que ele não contaminasse ninguém. Isso. É o Por fim, acabávamos se contaminando. Pela própria vida e a vida... Mas é questão de consciência cultural, né? Isso. O cara já tem isso há milênios na cabeça. Vou usar isso aqui porque eu estou gripado. É diferente. Agora, mas a máscara acho que já está incorporada a população e cada vez mais eu estou vendo gente de máscara, menos na praia que eu vi no fim de semana. Um dia, acho que tinha um cara de máscara lá naquela praia acho que foi Copacabana, sei lá onde é que foi, lá no Rio de Janeiro. Bom, para encerrar, alguma coisa sobre aulas? Já houve evolução sobre aulas ou não? Nós vamos ter, na sexta-feira, uma nova coletiva de imprensa, nessa sexta-feira, com o Rocieli Soares, que é o nosso secretário da Educação, que vai falar sobre esse tema da retomada das aulas. Nós estamos fazendo isso sempre com muito cuidado, com muita atenção, preservando o que há de mais importante à vida das crianças e dos adolescentes, professores, gestores, colaboradores e fornecedores das escolas públicas no estado de São Paulo. As escolas que Datena estiverem na fase amarela, pelo menos 28 dias, poderão reabrir parcialmente para aulas de recuperação e parcialmente para aulas presenciais. 35%, depois mais 35%, depois mais 30%, de maneira gradual. Mas esta informação, em definitivo, será dada nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, com a previsibilidade necessária para os pais dos alunos, professores e os que trabalham na rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. Mas quero assegurar a você e os que estão nos ouvindo, nenhuma decisão será tomada se ela provocar riscos à saúde dos alunos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam também os professores e os que trabalham nas escolas públicas do estado de São Paulo. E, obviamente, aos próprios pais dos alunos da mesma maneira, Datena. Governador, um ótimo dia, dê um abraço aí na sua assessoria, dê um abraço do Milcinho, que está aí em campanha, não é? Sobre campanha, a última pergunta, bem rapidamente, o senhor é com certeza hoje talvez a maior liderança do seu partido, uma das maiores lideranças políticas do país, e as campanhas já começaram, com as convenções e daí por diante. Já há uma direção para a indicação do vice do seu partido, do Bruno Covas, a tendência é chapa pura, fala assim na Marta Suplicy. Há a possibilidade da Marta realmente ser vice do Bruno, enfim, o que é que se pode dizer a respeito disso, a priori, prefeito? Governador.
Datena, há muitas especulações, evidentemente. Faz parte, aliás, do jogo político e o interesse também, já que estamos próximos das convenções e também da data limite para a definição das chapas, seja da chapa majoritária, que vai ao prefeito e vice-prefeito ou vice-prefeita, e a chapa também dos candidatos à vereança, ao cargo de vereador, seja na capital de São Paulo, seja nos demais 644 municípios. Está descartado uma aliança com a Barta ou não? Nada se descarta na política até o último momento, Datena. Agora, eu quero esclarecer, a decisão é do Bruno Covas. O Bruno é soberano na tomada da sua decisão. Ele é o atual prefeito da capital de São Paulo, um bom prefeito, consciencioso, cuidadoso, zeloso, apaixonado pela cidade, cuidadoso com as pessoas. Ele tomará essa decisão e vai anunciar essa decisão nos próximos dias. Temos que guardar um pouco a ansiedade e compreender que ao longo desses próximos dias, até a convenção do PSDB, que se não me falha a memória será no dia 12 de setembro, até lá nós teremos essa decisão anunciada pelo Bruno Covas. Vereador, um ótimo dia, muito obrigado. Datena, um ótimo dia para você, obrigado pela oportunidade, saúde a você também, se proteja, um bom dia a todos os seus ouvintes. Obrigado, Datena.